Pessoal, bom dia. Vou falar um pouco mais alto, tá? Porque esse é o meu teste 1, a minha turma cobaia, para fazer essas videoaulas. Então, bom dia! Sejam bem-vindos à primeira videoaula de biologia em casa, na quarentena, né? Eu vou respeitar o horário, acredito que todos foram avisados, mandei pelo WhatsApp. Coloquei link, coloquei meu cronograma, então todos foram avisados em relação a essa aula. Esse é o meu teste Eu optei estar fazendo esse horário porque eu sei que nesse período de quarentena a gente também está aproveitando para descansar um pouquinho. A primeira videoaula de biologia. Eu também. Em casa, E também porque eu sei que vocês têm aí um dia todo de estudos. Vocês não vão ficar só o período da manhã, só esse horário. Vocês vão ter aí outros momentos para estudar e fazer outras atividades também. Tá? Agora, com a alternância do nosso horário, a gente fica com a terça e com a sexta-feira. E eu aviso sempre quando eu tiver a disponibilidade de estar fazendo essa live. Eu peço a vocês que qualquer situação, a prova está muito baixa, a imagem está ruim, ou que tenha muita repetição, porque aconteceu aqui, eu observei. Se ainda tiver esse problema, vocês me avisem pelo WhatsApp, eu vou estar olhando direto, tá? Eu tentei disponibilizar o chat do YouTube, mas ele ainda não abriu para mim essa opção, tá? Então, a princípio, eu ainda estou sem o chat do YouTube, mas logo eu providencio. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se tá tudo ok. Muito baixo. Se vocês estão Ou que tenha muita repetição. Não, até agora eu não consegui liberar o chat. Não sei te dizer porquê, tá? Se ainda tiver esse Eu problema, vocês me tô. avisem pelo WhatsApp. Se vocês acompanharem um pouquinho a minha semana, Eu tentei disponibilizar o chat do desde o início da nossa quarentena, na quarta-feira, eu já comecei a estudar o que eu ia fazer. Porque logo depois saiu as informações que a gente podia manter algumas aulas virtuais e eu comecei a estudar. E investiguei, gente, realmente a questão do Instagram, a questão do Hangouts do Google, mas a melhor forma foi um aplicativo, um programa de Extreme que eu estou usando agora, que é o OBS Studio. Ele me permitiu fazer algumas edições, me permitiu colocar imagem, então essa aula vai ter algumas imagens diferentes, já que eu não vou poder fazer uso do quadro e muito menos liberar a minha arte, né? Então eu vou fazer isso por aqui, tá? E eu peço a vocês, é claro, além de estar ao vivo aqui hoje, eu estou fazendo a gravação, então eu edito assim que possível e deixo fixo ali no YouTube para que vocês possam também rever. Na semana que vem eu volto a mandar outros encaminhamentos, outras atividades, outros vídeos, para que vocês também consigam ver outros pontos de vista em relação a esse assunto, a esse conteúdo. E eu fico muito grata de ver vocês aqui, deixa eu só contabilizar quantos estão. Nós temos 11 alunos na sala, então eu fico muito feliz de ter vocês aqui agora nesse momento. Muito obrigada, tá? Tô me sentindo muito blogueirinha. Então vamos lá. Eu quero começar com vocês primeiro pedindo que vocês estejam com a apostila aberta. Eu tô no capítulo 2. Para que vocês também consigam ver outros pontos de vista em relação a esse assunto, a esse conteúdo. Eduardo, deixa eu ver a questão da repetição. Temos 11 alunos na sala. Deixa eu ver se é a minha captura de vídeo. De ter vocês aqui agora nesse momento. Muito obrigada. Eu vou dar uma mexida no meu áudio, tá? Só um minutinho. Eu quero começar com vocês primeiro pedindo que vocês estejam com a apostila aberta. Eu tô no capítulo 2. Para que vocês também consigam ver outros pontos de vista em relação a esse assunto, a esse conteúdo. Eduardo, deixa eu ver a questão da repetição. Temos 11 alunos na sala. Deixa eu ver se é a minha captura de vídeo. De ter vocês aqui agora nesse momento. Muito obrigada. Eu vou dar uma mexida no meu áudio, Viu, tá? Eduardo? Eu quero começar com vocês primeiro pedindo que vocês estejam com a apostila aberta. Eu tô no capítulo 2. Para que vocês também consigam ver outros pontos de vista em relação a esse assunto, a esse conteúdo. Pois é, gente, eu não sei dizer porquê, tá? Tá com eco. Deixa eu ver se é a minha captura de vídeo. Eu retirei aqui as minhas captações de áudio, deixei só uma. Ainda tá? Dando eco? Gente, eu não sei dizer porquê, tá? Tá com eco. Pode ser o programinha que eu tô usando também.
Eu fiz alguns testes, eu gravei alguns vídeos, inclusive que eu mandei pra vocês, e não tinha problema com eco, né? De áudio, deixei só uma. Vocês conseguem me ouvir bem? Ainda tá dando eco? Que eu possa começar? Pode ser o programinha que eu tô usando também. Eu fiz alguns testes, eu faço bem devagarinho os vídeos, inclusive que eu mandei pra vocês. Problema com eco, né? De áudio, sim? Não? deixei só uma. Vocês conseguem me ouvir bem? Ainda tá dando eco? Que eu possa começar? Pode ser o programinha que eu tô usando também. Bom, como eu não tá vindo uma resposta, Eu faço bem pera. devagarinho os vídeos, inclusive que eu mandei pra vocês. Problema com eco, né? De áudio, Sim? Não? deixei só uma. Vocês conseguem me ouvir bem? Ainda tá dando eco? Que eu possa começar? Vou fazer o seguinte, eu vou começando. Se vocês acharem que tem muito eco, eu paro, tá? E a gente verifica o que a gente pode fazer, tá? Vou procurar também falar mais alto, certo? Então, quero convidar vocês para a gente trabalhar com o nosso capítulo 2. Ele tem o título de envoltórios celulares. Esse conteúdo já vem complementando o que a gente estava trabalhando anteriormente, que é o estudo da célula, né? Toda a situação e o estudo da célula. Nós vimos nas aulas anteriores que nós temos dois grandes grupos celulares, as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são aquelas que não têm um núcleo delimitado por uma membrana, ou seja, nesse momento a gente só tem um reino classificado, que é o reino Monera, grupo das bactérias. A gente deve lembrar também que ela tem só 4 estruturas básicas e bem simples: membrana plasmática, citosol, material genético e uma organela, só uma organela, que é o famoso ribossomo. Até aqui legal? A gente também discutia que alguns tipos de estruturas, elas podem, alguns tipos de bactérias podem ter parede celular, que é um envoltório celular. Alguns grupos terão, mas não todas, né? Por isso fica um caso à parte, então tem que ficar atento em relação à parede celular. Mas como eu falei, membrana plasmática, citosol, material genético, ribossomo. Logo depois, a gente viu a estrutura de células eucariontes, ou seja, com um núcleo delimitado pela membrana plasmática, com uma membrana, na verdade nesse momento a membrana nuclear, chamada de carioteca. Mas como eu falei, além disso ela vai ter como estrutura básica membrana plasmática, aí sim, citoplasma e o núcleo celular delimitado pela carioteca. Para a estrutura de uma célula vegetal, a gente sabe que ela tem 3 estruturas a mais que a célula animal não tem. Por exemplo, parede celular, cloroplasta e vacúolo bem desenvolvido. A parede celular, nesse caso, dá resistência e proteção. Mas ela também vai ter o outro envoltório, que é a membrana plasmática. Tá? Uma das coisas que eu quero que vocês observem nesse momento, falando de estruturas básicas, é que eu sempre destaquei nos 2 grandes grupos, procariontes e eucariontes, presença de membrana plasmática, citosol, citoplasma e de pelo menos uma organela. Essa é a importância do nosso capítulo. Por que ele é tão importante? Porque o envoltório celular, principalmente o mais conhecido, que é a membrana plasmática, ele está em todos os grupos celulares. Ele vai estar em todos os grupos celulares. Qual é a diferença? Que alguns grupos vão ter mais lipídio, alguns grupos vão ter mais proteínas, são lipídios diferentes, mas que todas elas terão. Então, quando eu falar de célula de planta, vai ter membrana plasmática. Quando eu falar de célula de animal, vai ter membrana plasmática. E quando eu falar de uma bactéria, ela vai ter membrana plasmática. Até aqui, beleza? Tranquilo? Eu vou acompanhando vocês pelo WhatsApp, tá? Nesse momento,
Quando eu falar de Eu célula tô... de animal, vai ter membrana. Vou trabalhar um pouquinho para não me confundir, para não ter muitas ideias na cabeça. E paro e olho o WhatsApp também, tá? Bom, eu quero mostrar para vocês lá na página 18, que é onde a gente começa o nosso trabalho. Ele fala o seguinte: a composição química da matéria viva se mantém relativamente constante ao longo da vida de um organismo. E ele fala que todas as células terão um isolamento extracelular. E este isolamento extracelular é a nossa membrana plasmática. Vocês podem ficar à vontade para grifar. Isso está lá na primeira e na segunda linha. Ali na página 19, o nosso material fala de um exemplo de extrema importância dos envoltórios celulares. Porque quando eu falo de envoltório, eu não falo só da membrana. Ela é a ponta de linha, é a mais importante, mas não é a única. Porque nós vamos estar falando aqui também, discutindo também, alguns outros envoltórios e algumas especializações desses envoltórios. O envoltório que a gente vai tratar com maior ênfase aqui é a membrana plasmática, mas nós temos outro que a gente também trabalha bastante, que é a parede celular. Vocês encontram ela na página 19. Eu vou fazer aqui a minha transição. O envoltório que a gente vai tratar, vou mostrar para vocês aqui a minha parede celular. Mas nós temos outro, funcionou aí? Que é a parede meu áudio tá bom? Vocês encontram ela na página. Como tem a transição? Vou fazer aqui a minha transição. Pois é, gente, eu não sei como é que faz para tirar esse eco. Funcionou aí? Ela vai um pouquinho atrasada porque eu estou usando o Xstreaming, então ela vai um pouquinho depois mesmo, tá? Pois é, gente, eu não sei como é que faz para tirar esse eco, enquanto não conseguir. Funcionou aí? Ela vai um pouquinho atrasada. Se vocês verificarem que fica muito incômodo, eu paro um pouquinho e tento retomar de outra forma, tá? Pois é, gente, esse eco já faz pra tirar, mas por enquanto não consegui. Funcionou aí? Ela vai um pouquinho atrasada. Se vocês verificarem que fica muito incômodo, eu paro um pouquinho e tento retomar de outra forma, tá? Pois é, gente, esse eco já faz pra tirar, mas por enquanto não consegui. Ela vai um pouquinho atrasada. Se vocês verificarem que fica muito incômodo, eu paro um pouquinho e tento retomar de outra forma, tá? Eu tentei ajustar aqui. Vamos verificar se ele permanece ou se ainda tem algum eco. Agora eu deixei padrão toda a minha estrutura. Eu tentei ajustar aqui. Vamos verificar se ele permanece ou se ainda tem algum eco. Agora eu deixei padrão toda a minha estrutura. Eu tentei ajustar aqui. Vamos verificar se ele permanece. Eu tentei fazer com fone, Iago, não, ficou muito ruim. O meu fone, ele não tem um microfone legal e eu tô usando só o que eu tenho no computador, tá? Eu posso continuar e aí se tiver muito eco, eu mando pra vocês também depois a gravação. Acredito que a gravação não vai ter esse eco. O meu Pode fone, ser? Ele não tem um microfone legal e eu tô usando só o que eu tenho no computador. Só manda um joinha pra eu saber que tá ok. Eu posso continuar e aí se tiver muito vou tentar resolver, mas como eu fiz alguns testes, o meu fone de ouvido não funcionou, a questão do microfone, ficou muito ruim, muito baixo e não deu muito certo. Essa ainda foi a melhor opção. Vou tentar continuar, mas qualquer coisa vocês dão um grito de novo, tá? E como eu falei, eu vou disponibilizar a gravação depois, eu tô gravando também, porque sei que alguns colegas acabaram indo antes que saísse a resolução do CIT e tal, e tem uma galera que tá um pouco isolada, então eu não sei se vai conseguir ver a videoaula hoje, né? Mas eu disponibilizo para vocês, eu ajusto ela e encaminho para vocês ainda hoje, se possível. Também
porque sei que alguns Bom, colegas acabaram eu estava falando da questão da parede celular, que é um envoltório um dos mais conhecidos também. Ela tem uma função externa, então ela vai fazer a proteção logo depois da membrana plasmática. Ela tem uma função de resistência e proteção. Como eu já falava na aula anterior, é muito simples você diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal. A célula vegetal você encontra uma certa resistência, por exemplo, ao rasgar. Já a célula animal não. A célula animal é tão sensível que nós, por exemplo, nos cortamos com papel, tão molenga que nós somos. Então a célula vegetal ela tem uma resistência, ela tem uma estrutura mais firme para isso. E essa estruturação, ela é rica em açúcar, nesse caso das plantas, como é o que a gente mais trabalha, ela tem um conjunto de celulose, que é bem resistente, que é bem firme e dá toda essa proteção. Vocês encontram isso lá na página 19, eu sugiro que vocês vão grifando conforme eu vou falando, né? Ela tem um conjunto de celulose. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, eu testei e não funcionou. Ela tem um conjunto de celulose. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, eu testei e não funcionou. Ela tem um conjunto de celulose. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, eu testei e não funcionou. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, eu testei e não funcionou. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, eu testei e não funcionou. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, eu testei e não funcionou. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, eu testei e não funcionou. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, e não funcionou. Eu vou colocar o fone então, gente, vamos ver se funciona. Peço pra vocês então um minutinho. Vocês encontram isso lá na página 19, como eu falei, e não funcionou. Tirei. Pessoal, eu vou tentar assim, tá? Se ficar muito eco, como eu falei, eu mando a aula daí pra vocês. Vou tentar fazendo ela devagarinho, fazendo algumas repetições. Ele vai chegar um pouquinho atrasado mesmo, porque a internet ela já tá com falha no estado, tá todo mundo em casa fazendo uso da internet. A minha ontem caiu algumas vezes e a gente recebe aqui em casa uma quantidade bem boa e mesmo assim ainda caiu. Então pode ser que, o pessoal disse assim, o áudio ficou melhor, para alguns ficou pior. A minha ontem caiu algumas vezes e a gente recebe aqui em casa bem boa e mesmo assim ainda caiu. Então pode ser que... Agora tá bom? Tá, então não vou mexer. Ficou pior. Ok? Vamos lá, sem mexer. Bom, pra gente falar da membrana plasmática e falar da parede celular, eu gostaria que vocês fossem grifando junto comigo, tá? Lá na página 19, já tem um pouquinho da fala que eu coloquei.
Então, ela tem função de revestimento externo, protege, sustenta a estrutura celular. No segundo parágrafo já fala o seguinte, ela é rígida, permeável. Chegou a uma palavrinha que eu queria muito destacar, porque ao lado, nosso material trouxe uma imagem, eu trouxe ela aqui também para vocês, aí no nosso vídeo, ali no cantinho, a gente vai encontrar uma estrutura de comunicação, porque os envoltórios celulares, mesmo tendo, no caso da membrana plasmática e no caso da parede celular, uma certa rigidez, ele precisa fazer comunicação entre uma célula e outra. E para que isso aconteça, para que essa comunicação aconteça, a gente precisa de pequenos poros fazendo esse processo. Esses poros têm nome, eu gostaria que vocês destacassem ele lá no nosso material, que são os plasmodesmos. Os plasmodesmos são pequenas aberturas entre uma célula e outra que permite a passagem de substância, então são poros de transporte. Além disso, vale destacar ali na nossa imagem, nosso material trouxe, né, esses poros de transporte, e ele auxilia, né, com a circulação das células vizinhas. Enfim, só no material de vocês que é bem importante. Outro destaque que o nosso material trouxe em relação aos principais grupos de parede celular. Nós temos parede celular nos vegetais, como uma característica de diferenciação. Ela é composta de um açúcar, conhecido então como celulose. A celulose é um açúcar que vai dar resistência à proteção. Mas ela não é o único grupo, né? E também não é o único grupo de açúcar utilizado para a parede celular. A gente tem também essas substâncias em outros grupos, em outros reinos. A gente viu os 5 reinos na aula anterior, né? Deixa eu ver se está tudo aqui. Mas ela não é o único grupo, né? Nós vimos os 5 reinos na aula anterior. Eu discutia o reino monera, protista, fúngico, plantae e o animário. E a gente discutiu então a parede celular, por exemplo, da célula vegetal, então lá no reino plantae. Agora eu quero marcar com vocês algumas substâncias que estarão no reino monera, na parede celular de alguns grupos de bactérias, e também alguns grupos de fungos conseguem ter também parede celular. Todo mundo já andou no meio do cultivo de pinos, né? E conforme a gente vai caminhando no meio do cultivo de pinos, você encontra alguns cogumelos. Muitas vezes a gente vai bem feliz e pisa no cogumelo. E a primeira coisa que a gente ouve, basicamente, é uma crocância. Ele faz crack e logo depois ele faz um puff. Justamente porque o fungo tem uma parede celular na sua célula. E essa parede celular tem um outro grupo de açúcar, conhecido como quitina. A quitina é um açúcar, cuidado para não confundir com outra substância chamada de queratina. A queratina a gente vai estudar lá no grupo das proteínas, mas o açúcar, a quitina, é importante para a formação, por exemplo, do reino fúngico. Isso está lá no nosso material, lá na página 19, vocês podem ver falar. Outra questão no grupo aí das bactérias são os peptidoglicanos, também é uma junção de alguns carboidratos e alguns grupos proteicos para formar uma parede celular resistente para o grupo das bactérias. Até aqui legal? Então, vou acompanhando ali para vocês. Acho que aqui está tudo legal. Tranquilo? Falamos de parede celular, falamos que ela dá resistência e proteção à célula e falamos também que ela pode ter alguns poros, por exemplo, os plasmodesmos, para fazer essa ligação e transporte entre uma célula e outra. Então, a comunicação entre células vizinhas. Beleza? No caso da célula vegetal, a presença da celulose. Ainda tem muito eco. Eu não estou conseguindo resolver o problema do eco. Eu acredito, espero que não seja do meu microfone, né? Alguns estão ouvindo bem. Pelo que a pessoa colocou, agora tá dando certo. Eu não tô conseguindo resolver o problema do eco. Vou pedir que tu aguarde um minutinho, né? Espero que não seja do meu microfone. A gente verificar se tá funcionando. A maioria diz que agora tá funcionando. Tá chegando um pouquinho atrasada a voz, mas tá funcionando. Vou pedir que tu aguarde. Como eu falei, eu mando a gravação daí pra vocês. Se ficar um pouquinho complicado de ouvir agora. A maioria diz que agora tá funcionando. Tá chegando um pouquinho atrasada. Vou partir pra membrana plasmática, tá? Pra gente
poder organizar o nosso tempo. A membrana plasmática é a principal estrutura trabalhada por nós. Tanto que, como eu falei no início, ela está presente em todas as células, tanto animal, quanto vegetal, quanto procarionte. Ela vai estar em todas, tá? A questão é a sua composição, que vai ser diferente de um grupo para outro. Como eu falei no início, ela está presente em todas as células. Esta é a nossa estrutura, então, de membrana plasmática, né? Vocês encontram esse desenho muito parecido lá na página 19. E tem aí uma composição um pouquinho a mais que eu vou pedir para que vocês anotem também no material de vocês, tá? Primeira coisa a falar da membrana plasmática é que ela é uma membrana, uma estrutura muito fina que recobre a estrutura celular. Ela é tão fina que a gente não consegue observar ela na sua estrutura no microscópio óptico. A gente só consegue estudar ela na microscopia eletrônica. No microscópio óptico, por exemplo, a gente vai conseguir ver ela pigmentada. Eu consigo pintar ela e ela consegue aparecer para mim, mas de uma maneira muito sublime. Então, a estrutura dela em si só na microscopia eletrônica. Vai destacar que ela é elástica, então ela vai ter um movimento e ela tem uma composição muito importante. A gente fala que a membrana plasmática é lipoproteica, lipo de gordura, proteica de proteínas. Prof, é só isso? Então vai ter gordura e vai ter proteína? Não, porque a biologia vai além disso, né? Ela é composta por uma estrutura que a gente chama de fosfolipídios, que é basicamente essa bolinha com perninhas que vocês estão vendo aí ao lado. Fosfolipídios. Fósforo é um elemento químico que vocês já conhecem, por isso o termo fósforo. Lipídio, mais uma vez, a gente remete à gordura. Então, nós temos aí basicamente o fósforo nessa cabecinha, nessa bolotinha, e nós temos o lipídio nas perninhas dessa estrutura. Tá? Então, ela é fosfolipídica na sua estrutura, ela é composta dessa fosfolipídios. Prof, como é que foi descoberto isso? Meu, que paciência. Começou com dois estudiosos, o Singer e o Nixon. Deixa eu acompanhar aqui. Travou, pode ser internet, verifica lá, voltou. Eu vou acompanhando de tempos em tempos, tá? Como eu falei, esse é o vídeo 1, é o meu teste. Vamos ver como funciona. O fone de ouvido não funcionou, gente, por isso que eu já tinha avisado. Eu testei de várias formas. E o eco, a minha casa aqui tá quietinha. É o meu teste. Eu acredito que não seja daqui, pode ser só o meu microfone que está funcionando direito. Mas eu vou avaliar e tentar corrigir, tá? Eu testei de várias formas. E o eco, bom, o Singer e o Nixon, eles em 1972, isso também tá lá no material de vocês, eles começaram a fazer alguns estudos para identificar como funcionava a membrana plasmática e eles descobriram essa estrutura fosfolipídica. E eles acabaram batizando a membrana plasmática como um modelo. A gente chama de modelo de mosaico fluido. Que é isso? Mosaico porque realmente parece um mosaico, é um vitral de igreja. Se a gente observar aí na nossa imagem, a gente vai ter ali várias bolinhas e várias estruturas. Então, você olhando, realmente parece um vitral de igreja. E fluido porque ele tem movimento. Ele acaba fazendo um processo de contenção que mantém, dá movimento para a célula. Inclusive, são movimentos que o próprio citoplasma faz. Então, a membrana plasmática tem essa condição de estar sempre dançando, ela está sempre em movimento, tá? Por isso o mosaico está fluindo. Falando da sua composição, a gente fala que a membrana plasmática ela tem uma bicamada, ou seja, eu vou ter duas camadas, como vocês estão vendo aí em cima na nossa imagem e no nosso material também. A gente vai ter uma camada externa, observe que o fósforo, a bolotinha vermelha, está para fora. Quando a gente observa o lado intracelular, ou seja, o lado de dentro da célula, a bolotinha também vai estar para dentro. E no meio, a gente vai ter o lipídio, a gente vai ter a gordura. Tá? Aqui tem um detalhe. Essa estrutura, cada estrutura de bolinha e perninha, a gente chama de fosfolipídio. Só que tem duas palavrinhas que o nosso material não trouxe. Eu gostaria que vocês anotassem. Aqui tem um detalhe.
A bolinha, que é o fósforo, é uma substância hidrofílica. Uma substância hidrofílica. Só que tem duas palavras. A estrutura interna, as perninhas, que é o lipídio, é uma estrutura hidrofóbica. É uma substância hidrofóbica. Ela tem fobia de água, ela não se mistura com água. Gorduras. Se a gente colocar o óleo na água, não vai misturar, porque ele é hidrofóbico. Mas o lado externo é hidrofílico, ou seja, mistura muito bem com a água. Isso nos dá um indicativo, né? Porque a estrutura de membrana plasmática, ela é muito importante para vocês. Isso porque ela tem duas funções top de linha. A primeira função muito importante é separar o meio de dentro com o meio de fora da célula. Ou seja, separar o meio intracelular e extracelular. E ela também consegue fazer transporte, ou seja, controlar a entrada e a saída de substâncias. Por isso a gente fala que a membrana plasmática tem a famosa permeabilidade seletiva. Ela controla o que vai entrar e o que vai sair. Gente, a célula não precisa de água? Precisa. Só se ela precisa de água, ela precisa entrar por uma substância, uma estrutura hidrofílica. Por isso o fósforo está para fora. Tá, mas ela vai entrar e vai passar pela gordura? Sim, ela vai conseguir passar pela gordura e vai sair. Novamente por uma estrutura de fósforo. Então, por isso ela é fosfolípica. É importante porque o lipídio também vai conseguir fazer uma ligação com vitaminas, por exemplo. Então, elas também vão conseguir entrar por aí. Tranquilo até aqui? Deixa eu observar como é que vocês estão lá no grupo do WhatsApp, lá no WhatsApp, mexendo. Ainda tem um pouquinho de álcool. Fazer uma ligação com vitaminas, por exemplo. Então, elas também vão conseguir. Oi, Evelyn, só o YouTube não permite, tá? Acredito que foi por isso que alguns profs não conseguiram fazer live com vocês. Só o YouTube, ele não permite fazer a transmissão ao vivo, tá? Tem que ser pelo aplicativo. O YouTube, ele não permite. Deixa eu só, quem sabe, colocar aqui meu YouTube no silencioso. Às vezes é isso que tá dando eco. Verifica aí pra mim. Meu YouTube tava ligado, o som, pode ser. Só que tudo que eu faço, ele passa pelo Xstreaming, não tem condições de fazer ao vivo, tá? Lá pelo YouTube ele não permitiu, tá? Por isso que eu tô usando o aplicativo, tá? Ficou sem eco? Então era isso! Obrigada pela dica! Agora eu descobri. Então era isso. Então era o dispositivo de áudio que também estava ligado. Perfeito! Agora sim! Então tá bom. Então segue o baile. Obrigada, viu, Evelyn? Dica boa. Vamos achando. Teste 1, cobaias, né? Vou repetir então o que eu falei anteriormente, que agora acho que vai. Bom, tava falando da membrana plasmática. É bom porque ele é o principal ponto, né? Então agora eu até vou repetir bem faceirinho, porque eu tô muito youtuber, né? Membrana plasmática. Singer Nixon compor um modelo mosaico fluido, porque parece um vitral de igreja e tá sempre dançando, tem sempre movimento, ele tá sempre fluido. Além disso, ele tem uma bicamada fosfolipídica, ou seja, ele é composto de fosfolipídios. Vamos falar do fosfolipídio de volta. Lembra a cabecinha vermelha, estrutura de fósforo, tá sempre do meio extra e do intra. E no meio deles a gente tem a estrutura lipídica, então ela é fosfolipídica. Viram ali na nossa imagem? Deu para verificar bem que a gente tem então aí a estrutura da gordura e também a estrutura do lipídio. Tá? Bicamada, porque são dois, viram que a gente tem ali as duas estruturas, tá? E vocês anotaram, a parte externa é hidrofílica, a parte interna da gordura hidrofóbica. Na química vocês vão estudar melhor isso, mas nós temos dois termos também. A gente fala que a estrutura do fósforo é polar, ou seja, mistura facilmente na água. E a estrutura interna é apolar.
não mistura tão facilmente na água, tá? E aí tem uma questão química que já o Gaúcho vai falar em relação aos formatos para deixar polar e apolar, tá? Beleza? Bom, segunda situação que a gente deve falar em relação à estrutura é que a membrana plasmática ela vai ter algumas proteínas inseridas. De que forma? A gente vai encontrar algumas proteínas que são consideradas proteínas transportadoras de membrana. São proteínas que estão inseridas na membrana e que auxiliam a entrada e a saída de substâncias, justamente porque a membrana tem essa função de permeabilidade seletiva. Então, essas proteínas elas podem ser basicamente proteínas que passam de um lado a outro da membrana, que nós chamamos de proteínas integrais. Mas nós temos alguns grupos proteicos também que não passam de um lado a outro, mas que servem como conexão para algumas estruturas. Isso porque nós temos moléculas grandes, moléculas que não conseguem ter um contato direto com a membrana e elas precisam entrar na célula. Por exemplo, a gente precisa de glicose para a produção de energia. Por onde entra a glicose na célula? Entra por uma proteína transportadora. Por quê? Porque ela é muito grande. Então, ela precisa de um auxílio, ela precisa de uma ajuda para entrar. Quando ela entra, ela vai conectar uma proteína específica de membrana. Então, nós temos dois grupos. Proteínas integrais, que passam de um lado ao outro da membrana, e proteínas periféricas, que ficam apenas em um lado, só fazendo a ligação de uma substância, permitindo que ela entre e a membrana termina aí o trabalho. Ok? Então, falei da estrutura da membrana plasmática. Ela tem uma bicamada, composta de fosfolipídios, que são essas estruturas com a cabecinha e as duas perninhas. Cabecinha o fósforo, hidrofílica, já as perninhas lipídio, hidrofóbica. Legal? Ó, meu Deus. Beleza? Tranquilinha até aqui? Como eu falei, lá na página 20, deixa eu ver se tá tudo tranquilinho mesmo. Ah, que bom, gente. Fico meio feliz que tá bem. Tô acostumando com essa vida de blogueirinha, né? Como eu falava, a função da membrana são duas em específico. Então, a gente tem aqui como função separar o meio intracelular do meio extracelular e controlar a entrada e a saída de substâncias, justamente porque a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva. Ali na página 20, a gente começa a discutir os meios de transporte, que é o conteúdo mais importante de membrana plasmática. Porque a gente estuda ele aqui na primeira série do médio, mas lá no segundo, lá no terceiro eu vou falar de novo sobre esses transportes de membrana. Nós temos dois grandes grupos de transporte de membrana plasmática. A gente chama de transporte passivo e de transporte ativo. O transporte passivo é aquele responsável... Eu estou inteirinha na tela. É aquele responsável por transportar substâncias simples, mas de muita importância para a célula, e é aquele que faz esse transporte sem gastar energia. Ou seja, a célula vai fazer ele de maneira tranquila, não vai ter gasto energético, e ela vai fazer porque normalmente são substâncias essenciais que precisam entrar e sair. Quais são as três principais, que não vai ter gasto de energia, ou seja, no transporte passivo? Nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Tá? Então, são três transportes bem importantes que não gastam energia da célula. E nós temos também o famoso transporte ativo. O transporte ativo, como o nome está dizendo, é aquele que tem gasto energético para a célula. Aí a célula vai precisar gastar a famosa bateria energética, que nós chamamos de ATP. Sim, a nossa energia está concentrada numa molécula, numa estrutura química. Então, ATP. A gente chama de adenosina trifosfato. Tá? Já volto a falar dela. Para essa aula, que agora já é 10 e 10,
a ideia é trabalhar os transportes passivos. Tá? Na aula que vem, encontro vocês na semana que vem, eu falo do transporte ativo e do transporte em blocos. Então, hoje eu vou falar basicamente dos transportes necessários e essenciais para a célula. Tá? E eu começo lá na página 20, falando do transporte passivo. Então, não vai ter gasto de energia. E o transporte passivo, além da gente falar que não tem gasto de energia, ele tem um outro termo, que é o que aparece em vestibular. Eu gostaria que vocês grifassem lá comigo. Lá na página 20, ele fala o seguinte: é um transporte, ou seja, as substâncias deslocam-se a favor do gradiente de concentração. Ou seja, não tenho esforço, não preciso ir contra o gradiente. Eu consigo ir a favor do gradiente de concentração. Tá? Tranquilinho até aqui. Beleza. Vou começar então. Vou falar da difusão. O nosso material trouxe só como difusão, mas boa parte dos livros trazem como difusão simples. Ou seja, é a forma mais simplificada possível de transporte. A difusão simples é um transporte que leva substâncias do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Então, ela vai sempre fazer dessa forma, do lado mais concentrado para o menos concentrado. No caso da difusão simples, normalmente o transporte é de gases. Como assim, prof? Gás. A gente não usa gás no nosso dia a dia? Nesse momento a gente está respirando. Espero que todo mundo esteja respirando. Você faz um movimento de inspiração e de expiração. Quando você inspira, você coloca para dentro o oxigênio. E ele entra como? Ele entra pelo teu nariz, ele vai passar na tua faringe, na tua laringe, na tua traqueia. E quando ele chegar lá no finalzinho dos brônquios, bronquíolos, ele vai encontrar os alvéolos pulmonares, que são estruturas celulares. E eles vão precisar fazer uma troca gasosa por difusão. Ou seja, o lado de fora vai estar super concentrado de oxigênio e o lado de dentro dessa célula vai ter pouco oxigênio, porque ele vai ter mais gás carbônico. Então, o que acontece? Eles fazem uma troca. O oxigênio entra e o gás carbônico sai. Porque sempre a concentração vai a favor do gradiente e vai sempre do lado mais concentrado para o menos concentrado. Então, ele vai pegar o que ele não tem e vai encaminhar lá para dentro, ok? O nosso material trouxe um exemplo. Eu gostaria de acompanhar com vocês lá na página 20. Ele traz o seguinte: imagine duas soluções, A e B. Tá? Essas duas soluções são, uma tem água e a outra tem um solvente, então provavelmente água também, e sacarose, que é o açúcar da cana, que é o que a gente consome em casa. Eles estão separados, mas estão no mesmo becker, no mesmo frasco, e estão separados por uma substância, uma telinha permeável. A gente vai observar que aonde eu tenho mais açúcar, ele vai tentar ceder para onde ele tem menos. Então, sempre vai do mais para o menos concentrado. Quero mostrar uma animação para vocês, olha. Funciona mais ou menos assim. Ele vai do lado mais concentrado para o menos concentrado. Vou fazer a transição de novo. Olha aí, ó, do lado mais concentrado para o menos concentrado. Tá? Vocês podem grifar isso lá no material de vocês. Então, a gente tem um deslocamento a favor do gradiente de concentração. Então, a célula não tem esforço, tá? E, principalmente, marco com vocês os dois últimos parágrafos, tá? Eu gostaria que vocês grifassem o mais coloridinho possível. Ele fala o seguinte: a este fluxo espontâneo de partículas de uma região em que a concentração de uma determinada partícula é maior para a outra e que a outra concentração é menor, se dá o nome de difusão. E importante, olha, moléculas como oxigênio e gás carbônico atravessam a camada lipídica da membrana com facilidade, sem gasto energético, portanto, difusão simples. Em resumo, tá? Difusão simples, transporte de membrana passivo, ele é a favor do gradiente de concentração.
Então, gases, principalmente, vão fazer esse transporte, o oxigênio, o gás carbônico. Ele vai encontrar a membrana e simplesmente vai seguir do lado mais concentrado dessa substância para o lado menos. Então, se eu tenho mais oxigênio fora, a tendência é que ele entre na célula. Prof, então ele passa diretinho pela membrana? Direto pela membrana. Ele vai encontrar a estrutura do fosfolipídio e vai atravessar. Tá? A gente consegue observar, inclusive, que há um intervalinho, um vãozinho entre cada fosfolipídio. Ele que vai permitir, então, essa entrada, essa passagem dessa substância. Beleza? Tá? Qualquer dúvida pode mandar pelo WhatsApp também, tá, gente? Tranquilo? Por enquanto aqui o pessoal tá tranquilo. Tá? Bom, difusão facilitada. A difusão facilitada, ela é um pouquinho diferente, mas muito pouquinho. Por quê? Bom, também é a favor do gradiente de concentração, também é um transporte passivo, não tem gasto de energia e ele também vai do lado mais para o menos concentrado. Vai seguir a mesma situação, tá? Também vai da mesma forma. Só tem uma diferença. Para que isso aconteça, eu preciso de uma proteína carregadora. Lembra, um tempinho atrás eu falei assim, olha, a membrana que tem o modelo mosaico fluido, formada de fosfolipídios, ela vai ter algumas proteínas. Podem ser integrais ou periféricas. Então, ele vai encontrar uma proteína específica e vai entrar. Ué, que substâncias que entram, prof? Normalmente, substâncias muito grandes ou que não têm uma boa relação com a estrutura do fosfolipídio. Aí precisa de uma proteína. Cada substância tem uma proteína específica, tá? Por exemplo, a gente vai falar da glicose. A glicose é uma estrutura muito grande. Ela não consegue entrar facilmente pela membrana. Então, o que ela faz? Ela encontra a proteína específica dela e entra. Tem gasto energético? Não. Transporte passivo. É a favor do gradiente de concentração? Sim. Então, ela só vai conseguir entrar a partir do momento que encontrar a membrana, encontrar a proteína na membrana, tá? Estou lá na página 21, grifem lá, é bem importante, né? Nós vamos ter substâncias carregadoras de membrana plasmática. E lá no terceiro parágrafo ele destaca principalmente as moléculas de glicose. Elas são as maiores, então são difíceis de atravessar, né? Então ela acaba precisando aí de uma proteína específica. Vou mostrar para vocês uma animação sobre isso, olha só. A glicose chegando, ela só passa na estrutura proteica, né? Ela acaba permitindo essa entrada. Então, ela chega na membrana, ela nem passa pelos fosfolipídios, né? Ela procura, então, uma proteína carregadora para conseguir fazer esse transporte. Até aqui tranquilo? Então, eu falei até o momento da questão estrutural da membrana plasmática, que é o ponto mais importante. Falei que foi o Singer e o Nixon que propuseram, modelo mosaico fluido. Falei também que ela é composta de fosfolipídios com proteínas inseridas. Essas proteínas poderão ser integrais, passando de um lado a outro da membrana, ou periférica, ficando só na bordinha, beleza? Falei dos transportes. Dois grandes grupos de transporte: transporte passivo e transporte ativo. Transporte passivo não gasta energia. Transporte ativo gasta energia, que a gente chama de ATP. Transporte passivo são três: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples transporta gás do lado mais para o menos concentrado, a favor do gradiente de concentração, ok? Difusão facilitada, a favor do gradiente de concentração, do lado mais para o menos concentrado e também, deixa eu mudar aqui, tá me deixando alta essa célula, pronto, agora sim. E também, transporte passivo, favor do gradiente, só que tem uma diferença, precisa de uma proteína carregadora, uma proteína transportadora dessas substâncias. Lembra que são substâncias grandes, tá? Ou substâncias que não conseguem passar facilmente pela membrana. O ano passado deu um probleminha numa questão do Enem por causa disso. O pessoal leu a questão e ligou diretamente com o transporte de água.
Vocês vão ver que eu coloquei essa questão já no nosso vídeo, eu vou trazer ela para vocês, tá? O último transporte da aula de hoje, e aí o transporte mais importante, o mais utilizado daqui para frente é a osmose. A osmose é um transporte de solvente, ou seja, é um transporte de água. A célula precisa o tempo todo estar fazendo absorção de água. E quando eu falo de célula, em geral, eu estou falando das células humanas que estão absorvendo água, eu estou falando das células do sistema digestório que estão fazendo absorção, eu estou falando das células vegetais, por exemplo, a raiz das plantas precisa fazer a osmose para conseguir manter a água dentro da planta. Então, a gente depende muito da osmose para transporte de água. Mas, para falar de osmose, e vocês vão acompanhar isso lá na página 21, eu preciso antes falar de soluções. Lá na química eu sei que vocês já estão trabalhando solução, supersaturada, saturada, insaturada. Só que aqui na biologia, essas soluções mudam de nome. Que é tudo para ajudar, né, gente? Acontece. E a gente costuma ter aí 3 soluções distintas, tá? Que serão trabalhadas diretamente com o estudo da osmose. Imagine vocês que nesse momento eu vou fazer um miojo, tá? E eu peguei uma aguinha da torneira. Essa aguinha da torneira, ela tem um pouquinho de alguns sais diluídos, né? Mas ela tá tranquila, é uma aguinha que está em equilíbrio. Então eu digo que essa água, ela é uma solução isotônica. Então ela está em equilíbrio com os índices de sais e com o índice de água, tá? Mas vou fazer um miojo, e eu gosto de miojo bem salgado, então eu coloquei lá umas 3 colheres de sal. Tranquilo? Eu deixei essa solução mas super concentrada de sal. Então, na biologia, essa solução é considerada hipertônica. Ok? Então, hiper está super concentrada, ela está hipertônica. Mas eu peguei também uma água que eu não queria ter sal nenhum. Não quero ter sal nessa água. Então, eu peguei essa água, levei para o laboratório, destilei, deionizei, eu tirei tudo que tinha naquela água. Só tem H2O lá. Ok? Você sabe que é extremamente difícil fazer isso. Só tem H2O lá. Então, ali eu tenho uma água com baixa concentração. Então, eu digo que ela é hipotônica. Ok? Então, eu tenho 3 soluções. Uma que está em equilíbrio, tranquila, que não tem nada ali, tá a mesma quantidade de sal, a mesma quantidade de água, então tá uma água tranquila, isotônica. Super concentração de soluto, por exemplo, o sal, hipertônica. Um solvente com pouquíssima concentração, hipotônica. Beleza até aqui? Hiper, iso e hipotônica. Agora imagine vocês que a osmose é um transporte de água e ela funciona da seguinte forma: ela leva a água para o lado que está menos para o mais concentrado de soluto. Como assim, prof? Imagine vocês o seguinte: almoço de domingo, o pessoal fazendo churrasco, que logo a gente vai fazer, se Deus quiser. Então a gente vai fazer um churrascão. Os meninos estão assando a carne. E as meninas ficaram para preparar a salada. E a gente perguntou: e meninos, a carne tá pronta? Tá, a gente já vai servir. Então o que a gente fez? A gente foi lá e colocou o salzinho em cima da alface. Mas os meninos começaram a se enrolar e a carne não saiu. Pergunta: o que acontece com a alface? A alface murcha. Fica aquela nojeira de alface. E a gente, lógico, que vai ficar muito brava com isso. Por que a alface murcha? Ué, é a mesma situação que vocês estão vendo aí ao lado na imagem de vocês. Eu peguei a alface, que é uma planta, que faz parte, tem na sua composição células vegetais, e eu coloquei ela em uma solução hipertônica, ou seja, eu coloquei sal nela. Sabe o que essa célula imagina? Nossa, como tem sal fora de mim. Eu preciso muito diluir o sal que está lá fora. Então, ela pega toda a reserva de água que fica reservada no seu vacúolo e que pode ficar reservada no seu citoplasma, e ela cede essa água pela membrana plasmática e também pelos plasmodesmos da parede celular para fora.
Se ela cede essa água para fora, ela murcha. Na biologia, ela murchou. E a gente chama assim mesmo, ela murchou. Dá para salvar essa alface, prof? Vamos salvar. Pegamos essa alface murcha, a gente pegou uma água com pouquíssima concentração. Não tinha nada naquela água, era só água. É água preciosa que eu destilei. Coloquei a alface dentro dessa água. O que acontece? A alface, a célula da alface vai pensar o contrário. Meu Deus, como eu tenho sal dentro de mim, não tem água aqui. A água entra para diluir o sal. Esse é o transporte, é a osmose, é o controle de água dentro da célula, dentro da estrutura celular. E vai depender, claro, do soluto que ele tiver. Então, a água vai para onde tem maior concentração de soluto. Tranquilo até aqui? Vocês encontram isso lá no material de vocês, olha. E eu gostaria que vocês grifassem comigo. Lá no segundo parágrafo fala o seguinte: na osmose, um caso particular, que a gente chama de difusão também, ocorre com fluxo espontâneo de solvente, do lado menos concentrado de soluto para o lado mais concentrado de soluto. Isso se dá porque a membrana ela é semipermeável, tá? Então ela consegue daí. Tranquilo? Observem que nosso material trouxe primeira situação, colocando a célula vegetal em um meio hipotônico. Então, a água se desloca a favor do gradiente de concentração para dentro da célula e ela incha. Ela incha porque ela não tem um bom controle, né? Então, ela acaba diluindo os seus sais e incha. Quando ela incha, na biologia a gente diz que ela está túrgida. Ela está inchada, ela está túrgida. Quando a gente fala, e aí lá na página 22, eu já volto ali na página 21 para falar um pouquinho de hemácia, o nosso material também destacou, olha, a gente colocou ela no meio hipertônico e ela murchou. Ok? Logo depois fala, tá, a gente colocou no meio hipertônico, no hipotônico e no isotônico. Se você colocar no isotônico e a concentração de sal e água for a mesma que está dentro da tua célula, não tem para que ela fazer controle. Então, ela basicamente não muda a sua concentração. Então, ela não vai nem inchar, ficar túrgida, e ela não vai nem murchar, ficando aí espremidinha, né? Vale destacar que quando ela murcha, ela está numa solução hipertônica, ela murcha a estrutura de vacúolo, retirando a água, e ela também murcha a estrutura de citosol, de citoplasma, tá? Então, ela murcha os dois. Bom, eu quero fazer um destaque também, porque a gente consegue fazer isso com célula animal. Me reduzi aqui para mostrar para vocês essa animação. É uma animação do Pinterest, pessoalmente sou apaixonada. E ele traz a situação da hemácia. A hemácia é a nossa célula sanguínea, ela é anucleada, ela não tem núcleo, e ela tem essa estrutura, né, de um disco bicôncavo. Ela é assim para conseguir carregar o oxigênio, ela consegue carregar 4 moléculas de oxigênio por vez. E ela também pode passar por isso. Então, se você pega, por exemplo, uma estrutura celular e coloca ela numa solução hipotônica, ela tende a inchar, porque ela entende que tem mais sal dentro dela. Mas como assim, prof? A hemácia tem sal? Tem. Ela tem um elemento químico classificado como sal, que é o ferro. O ferro é essencial para fazer transporte dessa substância, fazer o transporte do oxigênio. Mas se você coloca ali dentro, por exemplo, de um solvente, como a água, ele vai entender que tem muito ferro dentro dela, que tem muito sal. Então, ela acaba absorvendo e inchando. Se você coloca essa célula numa substância isotônica, ela não se altera, porque a condição de sal que tem fora é a mesma que tem dentro. Então, ela vai fazer uma pequena circulação. Agora, se você coloca, por exemplo, essa hemácia numa substância, num solvente supercarregado de sal, ela vai ceder toda a água que ela tiver e vai murchar, tá?
Só que aqui tem o pulo do gato. A biologia tem nome e tem diferença para essa situação e para a situação da célula vegetal. Deixa eu só devolver a minha tela toda, que eu vou mostrar a diferença para vocês. Pronto. Qual que é a diferença? Bom, nomenclatura, tá? Quando a célula murcha, a gente diz que ela faz plasmólise. Ela murchou, ela fez plasmólise. Quando ela incha de novo, a gente diz que ela fez a desplasmólise. Então, ela incha, tá? Vocês encontram isso aqui no nosso material, na página 22, no último parágrafo. Ela fala o seguinte, olha, quando imersas em soluções fortemente hipertônicas, as células vegetais perdem tanta água que ela consegue deslocar a membrana plasmática e descolar da parede celular, acompanhando a redução do citoplasma. Esse fenômeno tem nome, plasmólise. Mas pode acontecer delas serem colocadas em meio hipotônico e estas células voltam a absorver água e ficar em turgência, ou seja, ficar cheias. Então, elas fazem a desplasmólise. Prof, tem diferença então da célula animal e célula vegetal? Tem. Lá na página 21, o nosso material trouxe o nome da estrutura. A gente fala lá o seguinte, olha, que quando as hemácias são colocadas, são colocadas em solução de baixa concentração de soluto, ou seja, uma solução hipotônica, elas ganham água. E detalhe, elas acabam por romper a membrana plasmática. Essa é a primeira diferença. Lembra que quando eu falava a parede celular é resistente, dá proteção? Sim, ela dá proteção. Lembra que eu falava, a gente é tão mole que se corta com papel? É verdade. E a célula vegetal não, ela tem uma resistência. Ué, não faz diferença para osmose? Faz. Vocês viram que quando eu destaquei a célula vegetal, eu falei o seguinte, olha, você coloca ela numa substância hipertônica, numa solução hipertônica, ela murcha. Ela retira água do vacúolo, do citoplasma e também vai conseguir deslocar ali a membrana plasmática. Mas ela se rompe? Não. E se eu colocar numa solução hipotônica, ela vai inchar? Ela se rompe? Não. Mas ela tem uma estrutura externa que permite que ela não se rompa, que é a parede celular. Já a hemácia não tem, ela só tem membrana plasmática. Então, se você coloca ela numa solução, numa substância hipertônica, ela murcha, ela perde todo o sal. Mas se você colocar ela numa substância hipotônica, ela incha, ela incha, ela incha. Ela fica tão túrgida que ela estoura, que ela explode. Pode acontecer, prof, dela explodir? Pode. Já viram as situações das pessoas que acabaram morrendo por contaminação de água só pelo fato da pessoa tomar água? Pode acontecer, a pessoa morrer intoxicada por água. Por quê? Porque a pessoa toma tanta água, que as suas células tendem a absorver, fica tão túrgida que explode. E para a explosão na biologia tem nome. A gente fala que ela faz a lise celular. Então, vocês vão puxar uma setinha lá no quadradinho cor-de-rosa da página 21, marcando lá, lise celular. Tá? Então, a gente está falando que ela está estourando, que ela explodiu. Tá? Ok? Tranquilo? A diferença também é nomenclatura, tá? A célula animal, ela tem um outro nome. A gente fala que esse fenômeno é chamado de hemólise. Tá? Hemólise. É o termo também para explosão dessa célula, tá? Quando estoura essa célula vegetal, ela faz hemólise ou lise celular, mesma coisa. Ok? O nosso material, ali na página 22, ele trouxe um texto. Tô com a minha barriga roncando, gente, vocês não vão embora. Trouxe um texto destacando a questão do salgar. No contexto histórico que nós encontramos, nós falamos muito sobre o charque,
aqui na nossa região. Em resumo, o que é o charque? É você tirar a água do alimento para que ele não estrague e para que você consiga conservar o alimento. É claro que para isso acontecer, você precisa fazer osmose. Então, você vai pegar bastante sal e colocar na carne. Tempo depois, você vai ver que esse sal vai sumir e ele vai estar úmido, justamente porque a carne liberou toda a água que tinha. Tá? Então, ele está fazendo osmose. Tem uma prática muito simples que vocês podem fazer em casa para testar a osmose. Vocês podem cortar uma batata ao meio, pegar uma colherzinha, furar um pouquinho a batata e colocar uma colherzinha de sal. Você vai ver que pouco tempo depois você vai ter muita água na tua batata, mas você não vai ter sal. Por quê? Porque a célula vegetal vai diluir o sal que está em cima. Então, ela vai ceder toda a água para a batata. Tá? Só que isso deu uma confusão no ano passado por causa de um exercício. Quero mostrar ele para vocês. Por que deu confusão? Essa confusão, na verdade, ela ocorreu com os meus alunos do Bom Jesus. Eles foram fazer o Enem. Essa é uma questão do Enem 2019. E um dia antes do Enem, a gente havia feito uma feira na escola e que eles fizeram a prática da batata, da osmose. Então, eles sabiam o seguinte, que a osmose é um transporte de água a favor do gradiente de concentração, que a água desloca do lado menos para o mais concentrado dissoluto. Então, ele vai tentar diluir a substância que está ali. E aí, me apareceu no vestibular, lá no Enem de 2019, a seguinte pergunta. Dá uma olhadinha aí comigo. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que ela estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. E a pergunta é a seguinte: o sal foi absorvido pelas batatas por o sal. E a galera olhou assim, gente, a questão é a osmose, com certeza, a batata liberou a água e diluiu o sal. Só que a osmose é transporte de água, não é transporte de sal. Então o pessoal, não, prof, mas é osmose. Quando eu peguei o Enem, eu olhei. Gente, olha a pergunta, tem que ler com atenção. O sal foi absorvido pelas batatas por osmose? Não. Fagocitose, exocitose, pinocitose é o tema da aula que vem, que é um transporte em bloco. Não faz sentido o sal, que é uma substância, ser absorvida por fagocitose, que eu já vou discutir o que é. Então, a gente só tinha uma resposta: difusão. E a difusão, nesse caso, facilitada, porque ela ia transportar a favor do gradiente de concentração uma substância grande que foi transportada do caldo para a batata. E não osmose, tá? Então tem que ficar muito atento a essas questões, inclusive essa questão do Enem de 2019, tá? Tranquilo até aqui, gente? Então falei nessa aula da estrutura da membrana plasmática. Falei que a membrana ela é fosfolipídica com proteínas integrais e periféricas. Falei nessa aula que nós temos dois grandes transportes, já que a função da membrana é separar o meio intra do extracelular e controlar a entrada e saída de substâncias. Como essa entrada e saída de substâncias, a gente consegue fazer dois transportes, o transporte passivo e o transporte ativo. Transporte passivo sem gasto de energia, com difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples, transporta gases, oxigênio, gás carbônico, sempre do lado mais para o menos concentrado. Já a difusão facilitada também a favor do gradiente de concentração, substâncias grandes como a glicose, como o sal, né, dessa senhorinha com a batata. E nós também vimos a osmose, tá? A osmose é transporte de solvente, normalmente água, que é o solvente universal. Ele vai do lado menos para o mais concentrado dissoluto. Por isso eu tenho que conhecer as três soluções. Uma solução hipertônica,
hipotônica e isotônica. Hipertônica super concentrada, hipotônica pouquíssimo concentrada e isotônica uma solução em equilíbrio. Quando eu coloco a célula vegetal em solução hipertônica, ela murcha, porque ela cedeu toda a sua água. Eu digo que ela fez plasmólise. Peguei essa mesma célula vegetal e coloquei numa solução hipotônica. Ela incha, ela fez desplasmólise. Ela estoura? Não, ela não explode. Por quê? Porque ela tem parede celular. Mas se eu colocar uma hemácia, uma célula animal, nessa mesma estrutura, em solução hipertônica, ela murcha. Em solução hipotônica, ela incha e ela estoura, fazendo lise celular ou hemólise. Foi tranquilo, gente? Esse é o ponto da nossa aula, né? Então, eu fiz uma aula inteira hoje aqui de forma bem tranquila. Eu vou salvar ela e vou deixá-la à disposição no YouTube para vocês também. Vou editar, vou ver se eu consigo, já que eu tô muito blogueirinha, cortar essas partes que a gente discutiu o som. Agradeço a vocês imensamente pela participação, pelo carinho, por me ajudar, né? E espero que a gente consiga fazer novas aulas por aí, tá? Acabou? Não, eu tenho uma tarefinha para casa, tá? Para semana que vem, a princípio, na terça e na sexta, que é o nosso novo horário, então na terça-feira eu vou mandar para vocês uma atividade e essa tarefinha, tá? Que tarefinha que vocês vão fazer? Existem 4 especializações de membrana que o nosso material não trouxe, mas que elas são bem importantes. É bem simples, são 4 especializações e vocês vão encontrar 3, 4 linhas sobre elas. Então, eu vou deixar aqui na tela para que vocês anotem as 4 especializações de membrana e vocês vão pesquisar, tá? Não precisa de fonte, nada nesse momento, eu quero que vocês façam uma pesquisa bem simples, tá? Essa pesquisa pode ter de 3 a 4 linhas, eu quero saber só o que é, tá? E normalmente você já vai encontrar, é uma estrutura de transporte que ocorre em células animais, tá? Então, é uma resposta bem simples, ok? Eu vou pedir que vocês organizam essa pesquisa para sexta-feira que vem, tá? Eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu uso também, que é o Mentimeter, e aí na sexta-feira vocês me encaminham pelo Mente, tá? Então, vou deixar aqui os temas para vocês. Pessoal, aí vocês têm Aí vocês têm as especializações de membrana, as microvilosidades, as junções celulares. Vocês têm também as interdigitações e os desmossomos, tá? Então, vocês têm 4 especializações. Quero uma pesquisa curta, tá? 3, 4 linhas em relação a cada uma delas. Vocês podem fazer no caderno de vocês e de preferência que façam digitadinho ali no Word, enfim, no Office que vocês usam, tá? No tipo de documento de arquivo que vocês usam, tá? Então, coloquem lá especializações de membrana, microvilosidade, junções celulares, interdigitações e desmossomos, tá? São as 4. Ok? Tranquilo? Então, gente, a princípio era isso. Muito, muito obrigada. Sou muito grata a vocês. Já tô com saudade. Espero encontrar vocês em breve. E, com certeza, até o final da quarentena a gente vê todo o nosso conteúdo de biologia. Espero que vocês tenham gostado. E eu encontro vocês, se tudo der certo, e eu sei que vai dar, na próxima semana em mais uma videoaula assim, tá? Eu quero saber de vocês... se vocês gostaram, se vocês curtiram, me mandando no privado, tá? Para não encher o grupo de informação, então vocês vão me mandando no privado o que vocês acharam, tá? Muito, muito, muito obrigada. Estejam liberados. Vamos comer, que a barriga tá roncando. Já tô com fome. Então, beijo, gente. Muito obrigada, tá? Agora eu interrompo, então, a minha transmissão. Vejo vocês. Até mais.